Olá! Olá! No programa de hoje nós vamos falar de um tema difícil de ser discutido em qualquer faixa etária, a homossexualidade. Ainda mais na adolescência, uma fase cheia de transformações, novidades, dilemas. E o preconceito é um dos principais problemas que estes jovens enfrentam. Para serem aceitos, fazem como qualquer adolescente, buscam as tribos. Mas a ajuda também pode vir de grupos de apoio, como você vai ver agora. Mais do que um belo parque, um ponto turístico de Porto Alegre. Este é um espaço para conversa de amigos, rodas de chimarrão, lugar para toda a família. É aqui também que estes adolescentes se encontram. Já não são mais crianças, mas as brincadeiras continuam. Querem ser reconhecidos e o visual ajuda. O Estatuto da Criança e do Adolescente protege quem ainda não chegou à maioridade. Por isso, estas meninas falam sem ser identificadas. A primeira acaba de fazer 17 anos, mas tinha 15 quando resolveu se abrir com a mãe. No primeiro dia minha mãe chorou bastante, sabe? Daí eu disse, não chora, mãe, não é uma coisa tão normal. Ela ficou, porque tem que ser comigo. Aí eu, não, nada a ver, mãe, você tem que aceitar do jeito que eu sou. Daí foi difícil no começo. Hoje, com 15 anos, faz 3 que ela se relaciona com meninas. Época em que também começou a se relacionar com garotos. A menina é mais carinhosa, não é tão rude, nem te troca por uma bola de futebol. O problema é que é preciso ter também maturidade para enfrentar a reação das pessoas. Na escola, poucos sabem que esta adolescente se relaciona com meninas. Por causa que eu acho que é uma coisa minha, eu não preciso ficar expondo para as outras pessoas. Por causa do preconceito. Em vez de se esconder, desafiar, provocar. É com ironia e um pouco de agressividade que a menina de 17 anos responde à discriminação. São todos preconceituosos, tudo tirando sarro no colégio. Mas eu nem me abalo. O pessoal fica, larga daqui, machorra. Daí eu pego e falo, eu sou machorra, mas pego mais guria que vocês. Sobre o futuro, não titubeia. Me vejo muito bem, quero estar morando com alguém, acho que vou estar morando com alguém. Tenho uma famíliazinha. Mas, por enquanto, a única certeza é que a noite de domingo será neste centro comercial da Cidade Baixa. Diversão, paquera, é o que atrai qualquer adolescente. Foi observando o comportamento dos grupos nestes espaços que esta organização não governamental descobriu como falar com eles. A Somos é uma das poucas ONGs no estado e no país que trabalha com jovens homossexuais através do projeto Qual é a Sua? Não existem políticas voltadas para essa população. Políticas públicas, né? As políticas públicas voltadas para jovens, atualmente no Brasil, elas são especificamente para a questão do esporte e do trabalho, né? Primeiro emprego, essas coisas. Só que as pessoas são muito mais do que isso, né? As oficinas de teatro, cinema e fotografia são algumas das atividades voltadas a estes jovens. O realizador audiovisual de 22 anos ministra a oficina de cinema. Para ele, é importante que os participantes se identifiquem com as histórias contadas pelos filmes e que o espaço possa ser um lugar para falarem sobre si mesmos. Eu vou trazer um filme gay, uma coisa que eles se identificam, onde vai ter 2 homens se beijando, 2 mulheres se beijando, e que aqui é natural, entende? E que em outro lugar eles nunca veriam isso, ou seja, nunca debateriam isso. Então, além da questão cultural que abre esse espaço, assim, acho que abre o espaço para que eles possam debater sobre a vida, né? Porque senão tu fica em casa trancado, tu não tem com quem conversar. Aqui é mais um espaço para eles debaterem o que eles acham sobre as questões próprias do que o cinema acho que é uma ferramenta para isso, né? Para chamar a atenção desses adolescentes, o grande desafio é chegar o mais próximo da realidade que vivem. A coordenadora de projetos da ONG acredita que os monitores das oficinas podem ser os principais aliados para que a aproximação aconteça. O nosso objetivo é que eles possam fazer ações voltadas para jovens.
né? Tanto que nós já estamos trabalhando para que os próprios, nossos 3 monitores, eles sejam os oficineiros, junto a outros jovens. Então tem um outro caráter, é jovem falando com jovem, né? Tem uma outra linguagem, muito mais acessível, muito mais próxima. Robson é um dos monitores. Aos 20 anos, conta que tentou ter relacionamentos com meninas antes de assumir que gosta de rapazes. Ele vê na ONG uma oportunidade de trabalhar, ajudar outros jovens e ainda aprender a lidar com a própria sexualidade. Mas não é só o adolescente homossexual que precisa de ajuda para se aceitar, como acredita esta psicóloga da Somos. Esse projeto, ele trabalha com jovens e a gente percebeu que não adianta trabalhar só com o jovem diretamente. A gente tem que trabalhar todo o entorno social, porque não adianta trabalhar com o jovem, aí o jovem chegar em casa e não ser acolhido pela família. Ou então chegar na escola, e que a gente sabe que a escola é um lugar de maior homofobia, né? E aí sofrer preconceito, discriminação absurda na escola, que acontece. Robson, as meninas e meninos de sua idade. Todos eles têm mais em comum do que o que podemos ver. Eles querem ser respeitados, eles querem ser entendidos. Se diz que a família é a base de tudo, o porto seguro de qualquer pessoa. Então, o que acontece quando o preconceito começa justamente dentro de casa? E aí, muitos acabam não tendo alternativa e resolvem viver longe dos pais. E construir minha própria vida sem ter o colinho do papai, da mamãe, sem ter o apoio da família. Físico e emocional, diríamos assim. Para mim foi muito difícil. Mas eu consegui com a vivência que a gente aprende. Saindo de casa, você passa a perceber o mundo como ele é. O jovem tinha só 15 anos quando saiu de casa depois de abrir o jogo com a mãe. Ele decidiu ir embora para não constrangê-la. Para minha mãe foi um choque. Uma coisa assim, de chocar mesmo, porque, pensa bem, sua mãe sempre dando do melhor, do bom, e sempre tem aquela questão onde eu errei. Isso eu acho que não é uma questão de erro, isso é uma questão, como diz, de instinto. Mesmo tão jovem, William aluga um quarto no apartamento de uma amiga e conta somente com o trabalho de vendedor para se manter. Ao mesmo tempo, não culpa a reação da família. Eu entendo perfeitamente o lado de cada mãe, de cada pai que tem um filho homossexual. Isso não é fácil, porque é uma normalidade na sociedade. Ingressar num grupo de apoio pode tornar a descoberta menos difícil. Por isso, o Somos, uma organização que luta pelos direitos dos homossexuais, abriu espaço para reunir as pessoas próximas dos adolescentes. O encontro é informal. A psicóloga atua como mediadora, mas todos se ajudam. Pode ser família, pode ser amigo, vizinho, colega de trabalho, colega de escola. Qualquer pessoa que queira discutir, que tenha um parente, um filho, um irmão, um amigo, enfim, né, homossexual. E essa pessoa então queira discutir, né, sobre isso, queira trocar experiência ou esteja, enfim, com essa questão mal resolvida. Nós estamos aqui para ajudar, para amparar esses pais que ficam perdidos, sim, porque eu fiquei perdida, não sabia o que fazer, não sabia a quem recorrer para me ajudar, a entender o que estava acontecendo com meu filho. A minha situação foi o meu próprio filho que colocou do grupo Somos, né? E o meu filho disse assim, mãe, vai pro grupo que lá tu vai ouvir e lá vocês vão discutir e pode te ajudar. Então ele me trouxe pro grupo. Já Carolina veio por causa do irmão. Já é tão difícil, a sociedade já tem tanto preconceito, é tão cruel, né, em alguns aspectos, que se a família não estiver preparada para amparar essa pessoa, para dar apoio, né, fica tão pior para eles, né. Rejeitar, pelo menos no primeiro momento, parece uma reação comum entre os pais. Porém, há outros que aceitam e descobrem o amor incondicional de família. É o caso de Matheus e Sandra, que constroem juntos uma relação de amor ainda melhor. Matheus assumiu a homossexualidade quando tinha 16 anos. Eu tive um círculo meio definido, assim, de amigos, de guris, héteros e tal. E aí eu vi que era bem diferente deles, assim, tinham coisas que eles faziam que, eu fazia porque eu
tava no grupo, mas não era o que eu gostava de fazer. E eu via que era uma coisa que eles gostavam mesmo. Aí eu já via que eu, tipo, às vezes eu me integrava mais num grupo onde só tinha meninas, ou se era um pessoal mais alternativo, assim. Aí foi a partir disso que comecei a ir pensando que talvez eu era bem diferente. O jovem chegou a ter experiências heterossexuais. Antes era complicado, porque eu namorava meninas, mas eu tinha mais ou menos uma consciência de que não era bem aquilo que eu gostava. Aí depois que comecei a ficar com meninos, aí eu vi, não, é isso mesmo que eu gosto. Um amigo da mãe teve papel decisivo para que o tema viesse à tona entre ela e Matheus. Ela tinha um melhor amigo gay, mais velho, bem mais velho, tinha uns 50 anos, eu acho. E ele provavelmente deve ter dado algum toque pra ela. Eu acho que ele vai ser, mas é muito cedo ainda pra saber. Ele falava muito isso pra ela, que era muito cedo pra saber. A mãe concorda que o fato de ter alguém próximo, fora do ambiente familiar e que tenha vivido as mesmas dificuldades, facilita a compreensão. Ele me ajudou muito, sabe, a entender mesmo o porquê, né, de ele ser gay e os outros não serem, ou, né, e me ajudou bastante. E até saí muito com ele, queria conhecer os lugares, porque eu sabia que um dia o Matheus ia frequentar esses lugares. Sim. E eu pude fazer assim, ó, dei uma selecionada em lugares. Eu fui em todos, bom, ruim. E aí, Matheus, nesse não gostaria que tu fosse. Aqui tu não vai porque não é bom. E graças a Deus ele fez isso. Tem lugares que ele não conhece, que eu disse pra ele que ele não precisava conhecer. Eu vou também, ainda vou. Outro dia fui numa festa, eu vou, eu gosto. E é isso. Passado o impacto da notícia, a preocupação da mãe era com os perigos que o filho poderia enfrentar. Eu tinha medo era disso, do preconceito, né? A violência mesmo, que tem gays que sofrem violência, né? Mas graças a Deus, com o Matheus, não aconteceu nada e se Deus quiser não vai acontecer nunca nada. Mesmo assim, nem toda a família conhece a condição de Matheus, que é o terceiro de 4 irmãos. Segundo ele, o apoio da mãe e de um dos irmãos, com quem já tratou do assunto, é irrestrito. Eu nunca tive nenhum problema, assim, de repressão na família, ou de ter que deixar de fazer alguma coisa, ou ter que mudar as minhas atitudes por causa da família, porque impuseram alguma coisa. Não, sempre foi bem tranquilo. Para Sandra, não adianta exigir um comportamento tolerante da sociedade se a rejeição começa com os pais. Se a própria família tem preconceito, como é que vai querer que outras pessoas não tenham, entendeu? Eu acho que o preconceito tem que começar a não ter em casa. Muitas famílias que não sabem como lidar com o adolescente buscam orientação na fé. E o que dizem as religiões? Cada credo tem uma explicação. Já para alguns pesquisadores, a homossexualidade pode ser resultado da genética. Este pesquisador estuda as razões para a homossexualidade. A pesquisa desenvolvida por ele mostra que sentir atração por pessoas do mesmo sexo tem explicação e é genética. Mas também, neste terreno, homens e mulheres são bem diferentes. A variação da orientação sexual não é igual nos dois sexos. Então, quando a gente estuda esse problema, ou a gente estuda em homem, ou a gente estuda em mulher. Não é a mesma coisa num cérebro masculino do que num cérebro feminino. Já existem vários genes relacionados à variação da orientação sexual. Ou seja, você tem uma forma do gene, você é hétero, você tem outra forma do gene, um outro alelo, e você é homo. O geneticista, que se dedica a estudar a homossexualidade entre os homens, descarta que a origem seja cultural. Na literatura científica contemporânea não tem absolutamente nenhum artigo científico relevante que mostre qualquer efeito do ambiente, da cultura, da educação ou de qualquer coisa que os pais possam fazer em relação à orientação sexual. Para a religião católica, que segundo o IBGE fala para 125 milhões de fiéis, a homossexualidade é condenada da mesma forma que o sexo sem casamento. A igreja sempre vai falar o que dentro do matrimônio entre homem e mulher, né? Ela não aceita pelos preceitos bíblicos e pela tradição e tudo, não aceita o homossexualismo em si. Mas eu repito, ela sempre orienta
no respeito, na acolhida, na ajuda que se pode dar à pessoa do homossexual. O sacerdote chega a arriscar uma explicação biológica para o que ele chama de problema, um distúrbio hormonal. A experiência entre os mais jovens pode ser desculpada, mas não deixa de ser pecado. Na adolescência é um caso um pouco mais particular. Por quê? Porque na adolescência é a fase onde o jovem começa a descobrir, começa a procurar a própria sexualidade. E muitas vezes acontece até algumas relações homossexuais por curiosidade, nessa descoberta tentar ver, às vezes até no próprio sexo, no outro ver, né, como é que é essa questão sexual. Para um dos fundadores da Assembleia de Deus em São Leopoldo, a igreja se baseia apenas na Sagrada Escritura para tratar a homossexualidade. E é isso que a Bíblia diz. E aí diz a Bíblia que Deus criou macho e fêmea. E o que seria o caso do homossexual? O homossexual é um desvio do comportamento. A igreja, que se baseia em Pentecostes, do Antigo Testamento, tem 3,5 milhões de seguidores no país, segundo o Instituto de Estudos da Religião. O pastor acredita que o desejo homossexual deve ser entendido, porém tratado. O conceito que nós temos é o seguinte: eles deverão ser tratados como, por exemplo, o dependente químico. O nosso conceito é esse, que a pessoa deve estar livre dessas coisas. Então, nós damos o aconselhamento. E temos hoje na nossa igreja pessoas que foram mudadas de comportamento, viu? Que tinham esse comportamento e hoje eles estão aí servindo a Deus, viu? Como uma nova criatura, como a Bíblia nos registra. A Igreja Anglicana, que está estabelecida no Brasil há mais de um século, abre caminho para uma visão menos conservadora. Em São Paulo, a Catedral Anglicana tem atraído muitos fiéis, dentre eles casais separados e homossexuais, que buscam o acolhimento da religião. O número de frequentadores das celebrações dominicais aumentou mais de 80%, passando de 489 para 889 seguidores. A Igreja Anglicana foi a primeira a aceitar um bispo homossexual. O caso aconteceu em 2003 na Diocese de New Hampshire, nos Estados Unidos. No Brasil, a Igreja Anglicana ainda discute o contexto da homossexualidade. Em primeiro lugar, é necessário compreender que a Igreja Anglicana ela é uma igreja provincial, elas são igrejas nacionais. Isso faz com que cada província tenha autonomia nas suas decisões, que são tomadas em sínodos. Essa ainda não é uma realidade que estamos experimentando no Brasil. O reverendo ainda destaca o atendimento dado a quem procura orientação. Uma maneira de ver e acolher qualquer família, ou um jovem, um adolescente, que procura a igreja, tratar da forma mais pastoral possível. De que forma isso? Tentando tirar o peso da culpa, tentando tirar um peso sobre os ombros, que muitas vezes a igreja, infelizmente, ou a própria sociedade, coloca sobre essa pessoa. As religiões africanas, que segundo dados do IBGE estão em 4º lugar no país em número de fiéis, são as que mais parecem aceitar a homossexualidade. A homossexualidade só é um problema para os olhos da nossa civilização, que é homofóbica, né? Então, claro, vai ver o homossexual como uma pessoa que precisa de um tratamento, né? E nós não vemos isso assim, né? Nós respeitamos a pessoa da forma como ela é. Até mesmo as divindades das religiões africanas apresentam a duplicidade quanto ao gênero sexual. Nós temos inclusive divindades, né, que demonstram essa dualidade, né? Como Oxumaré e Logum-Edé, são orixás que ora são homens, ora são mulheres, né? Demonstrando o quê? Que existe essa dualidade dentro das pessoas. E o homossexual, ele só não pode participar da religião, como ele pode inclusive se destacar e ocupar o cargo mais alto do sacerdócio, que é o de ser pai de santo, né? Que é o de ser babalorixá e alorixá. O conflito entre religião e homossexualidade pode acontecer até mesmo entre os religiosos. Este teólogo, desde cedo, teve a igreja como um espaço de referência.
A minha pergunta, quando eu comecei a refletir sobre essa questão, enquanto homem gay também, quer dizer, não é uma preocupação só minha enquanto pesquisador, enquanto teólogo, mas é uma preocupação minha enquanto pessoa, enquanto homem de fé também, é que eu não conseguia entender por que esse espaço onde eu cresci, onde eu aprendi muito do que eu sou, não conseguia lidar com uma questão que era tão tranquila e tão natural para mim, que era a minha sexualidade. Assim como qualquer pessoa, André busca viver a religiosidade independentemente da orientação sexual. Então sempre diz, mas a Bíblia condena a homossexualidade. Bom, a minha pergunta primeira não é se a Bíblia condena a homossexualidade. A minha pergunta é, eu quero ler a Bíblia enquanto homem gay e eu quero saber o que a Bíblia me diz sobre como eu devo viver, sobre como eu devo me relacionar com o meu próximo, sobre como eu devo distribuir ou não meus bens, sobre se eu devo acumular ou não, sobre como eu devo... É isso que eu quero saber da Bíblia. Mais do que fórmulas e teorias, a escola tem o papel de formar cidadãos e combater o preconceito. Mas a falta de políticas públicas deixa professores e alunos despreparados para trabalhar o tema. Apesar disto, existem instituições de ensino que tratam a sexualidade com transparência e não como um tabu. E é isso que você vai ver agora. Nesta dança, os bailarinos apresentam muito mais do que uma coreografia. Os passos, as expressões, os figurinos, tudo aqui é feito para provocar. A linguagem é contemporânea, uma metáfora do tema que os artistas querem colocar em discussão. Há quem se constranja, outros fixam o olhar. Os alunos do ensino médio do Colégio Protásio Alves de Porto Alegre querem descobrir qual é o assunto que o espetáculo trata. Afinal, uma das únicas certezas que fica clara é a intenção. Eles queriam mexer com o nosso lado curioso, foi isso o mais legal da mostra. E com a imaginação também, porque a gente não entendeu o que é. Eu particularmente gostei, achei muito bacana. Pra falar bem a minha opinião, sabe, eu não entendi muita coisa, tá? Mas eu gostei, achei muito interessante, é diferente. Aos poucos, os estudantes vão decifrando a proposta da esquete Colibris, criada pelo projeto Dali Daqui e financiada pelo governo federal. Despertar nas pessoas o respeito à diversidade e o entendimento da sexualidade. Pro bem ou pro mal, não importa, mas justamente para lançar, entendeu? Mexer, fazer com que a pessoa reflita sobre, por exemplo, quando põe a mão no seio, põe a mão na genitália, põe a mão nas suas partes mais íntimas, né? As pessoas ficam, mas que troço é esse, né? Que bando de louco, veja bem, já puxa o louco de lá, né? Mas, na verdade, a gente gosta também de ver e se sente mais potente sabendo que pessoas podem fazer isso. Esta foi a primeira de uma série de apresentações que o projeto pretende realizar em escolas. Os bailarinos querem participar do processo de formação dos jovens para reduzir o preconceito, mas somente iniciativas isoladas não são suficientes para acompanhar o desenvolvimento da sexualidade do jovem. A escola, como instituição de ensino, também tem que rever valores, os educadores têm que rever seus conceitos para começar a trabalhar e ter uma interação melhor com essa faixa etária, com os adolescentes. Hoje em dia é muito mais normal ver um casal de meninas, um casal de menino na escola assumindo, coisa que antes ficava aquela coisa mascarada e só depois da maturidade, passando a adolescência, que eles assumiam. Agora isso se tornou mais fácil, mas é necessário orientação, porque o índice de homofobia é alto no país. Uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Educação neste ano revelou que alunos, pais e professores admitem certo constrangimento. 87% disseram que não se sentem à vontade com a presença de homossexuais no ambiente escolar. Olha aquele gayzinho ali, eu não vou ser amigo dele porque ele, vai querer ficar comigo, uma coisa assim. Então, a única forma que eles veem a correta é se afastar da pessoa, isolar ela num canto e deu. Ela fica ali, eu ali. E aqui no colégio tem bastante disso. A gente percebe, a gente desconfia, a gente olha, mas muita gente deixa de lado.
A consequência é o bullying, agressões físicas ou verbais, recorrentes não apenas entre estudantes. Professores também sofrem com o preconceito. De acordo com o mesmo levantamento do governo federal, quase 9% dos docentes das escolas públicas do país já passaram por algum tipo de humilhação. Depois da diferença de idade, a opção sexual é o segundo motivo de discriminação. Diferentemente do que acontece